Shalom, graça e paz. Bem-vindo ao Café com a P de hoje. Na nova temporada, abra sua Bíblia, a linha temporal do propósito eterno. E hoje nós vamos falar sobre sensibilidade. O propósito de Deus é ter uma família de filhos semelhantes a Jesus. Ele tinha um só filho e decidiu multiplicar esse filho. E dentro desse propósito nós encontramos a especificidade do nosso chamado. Por isso, eu venho aqui nessa nova temporada, em cada live trazendo um livro da Bíblia, e estamos hoje chegando no livro do profeta Miqueias. E nós vamos falar de sensibilidade, porque dentro do propósito de Deus, onde você está sendo reconstruído como corpo de Cristo, onde você está se tornando Jesus na face da terra, nós vemos características específicas. E as características de Miqueias podem falar muito conosco. Miqueias, ele foi um profeta que, diferentemente de outros profetas, né, como o profeta Isaías, que foi um profeta do palácio, né, existem vários tipos de profetas, né. Miqueias, ele foi um profeta do povo, um profeta para as pessoas simples, né. Então, enquanto Isaías teve um chamado de profetizar no palácio, de profetizar para a realeza, enquanto, por exemplo, Oséias, né, ele foi chamado para profetizar contra os reinos do norte, Miqueias, ele é chamado para advertir Judá e as pessoas mais simples da nação de Israel, da parte de Judá. E ele adverte sobre a queda de Samaria e por aí vai. Miqueias, ele retrata um combate às aflições sociais do povo. É muito interessante que nós vemos no Velho Testamento uma revelação de Deus nas mais diversas áreas da sociedade, né? E sempre voltado para uma restauração completa, inclusive uma restauração social. Não confunda isso com você diluir o evangelho e transformá-lo apenas no evangelho social. Tá? O evangelho não é psicologia, o evangelho não é sociologia, o evangelho não é simplesmente fazer o bem, se olhar a quem, essas coisas, não. O evangelho é o poder de Deus para a transformação de vida, que se manifesta em toda e qualquer área da sociedade. E Ele quer usar você, Ele quer usar a minha vida. Então, tenha isso em mente. Hoje eu vejo uma grande opressão para tentar secularizar a igreja. A igreja é o corpo do Messias, é o corpo místico de Cristo, sobrenatural de Cristo na face da terra, que traduz em ações, em práticas cotidianas, corriqueiras, o sobrenatural, manifesta na terra o sobrenatural. Então não confunda. Sabe, eu não aguento algumas pessoas que durante um tempo da minha vida, até eu dar um basta, e dizer assim, vai falar com Deus. Vinham, mas você daria um bom psicólogo, por que você não estuda psicologia? Por que você não isso? Eu sou pregador da palavra, eu sou anunciador do evangelho. Quem foi chamado para ser psicólogo, que seja. Quem foi chamado para ser sociólogo, que estude, que seja. Agora, de verdade, não existe coisa mais excelente na terra do que anunciar o evangelho. Seja como eu e alguns que fazem parte de um grupo que foi chamado por Deus para deixar tudo e anunciar o evangelho, seja você que dentro da sua profissão entende que está exercendo o seu chamado. Porque se você também não entende que está exercendo o seu chamado dentro da sua profissão, você está vivendo uma vida dupla. Você está vivendo uma vida secular e uma vida de crente de domingo, de final de semana. Quando Deus te chama para ser luz na segunda-feira, para ser igreja na segunda-feira, para ser igreja na terça-feira. Você é luz, você é o corpo de Cristo, onde você entra, o diabo tem que sair. Jesus, quando desce do barquinho, pisa em Gadara, os dois endemoniados lá que estavam no cemitério se manifestaram e foram diante de Jesus. Por quê? Porque onde pisar a planta do pé,
é possessão nossa. E você sabe o que significa planta do pé no hebraico? Significa planta do pé. Esse negócio é literal. Significa o seguinte, você pisou, você toma posse. Agora, eu e alguns fazemos parte de um grupo que Deus chamou para deixar tudo. Eu sou músico profissional, eu poderia ter seguido a minha carreira como músico, mas eu entendi o chamado de Deus, e por mais que eu tenha trabalhado algum tempo com isso, para não ser pesado para ninguém, hoje eu decido dedicar com exclusividade o meu tempo para a pregação do Evangelho. E a coisa mais maravilhosa que existe é que, no meio disso, eu consigo exercer minha musicalidade adorando ao Senhor. Por exemplo, eu me descobri alguém produtor de conteúdo, escritor de livros. Tenho 3 livros escritos e dezenas de apostilas e de textos. E não me imaginava assim. Mas hoje eu vejo isso. Poderia ter seguido só essa carreira. Mas eu quero te dizer uma coisa. Não existe coisa mais excelente do que ser embaixador do reino. Então não confunde as coisas, não. Todo mundo que vem chegando para falar isso é porque quer diminuir o poder do Evangelho. Quer menosprezar, já está menosprezando o poder do Evangelho. Presta atenção. Quando as pessoas estão dizendo algumas coisas, elas querem dizer outras. Sabe, a Bíblia fala assim, por exemplo, não deixa de congregar. Fuja do sistema babilônico e egípcio. Fuja de um sistema piramidal, centralizador, manipulador. Agora não deixa de congregar. Pede para Deus te plantar no lugar onde Ele quer que você esteja. Por quê? Quando as pessoas falam assim, eu posso adorar a Deus sem fazer parte da igreja, que eu faço, porque afinal de contas eu sou a igreja. Olha, é muito perigoso. Pode ser que essa pessoa não esteja nem próximo de Deus, nem tão pouco sendo igreja. Não importa como você vai congregar. Congregar significa ter frequência de hora, lugar, onde você se encontra. Não é para tomar um café, não é para você comer uma pizza e dizer que aquilo é igreja. Sabe? Congregar é ter frequência de data, de hora marcada para orar junto, louvar a Deus com hinos, ofertar dentro da missão local daquele ministério, pregar o Evangelho, compartilhar o dom do Espírito. Se isso está acontecendo debaixo de uma árvore, ou num prédio construído chamado igreja, ou num cinema, ou numa garagem, ou numa casa, não faz a diferença. A questão é, não confunda as coisas. Bom, voltando aqui para a linha temporal do propósito eterno revelado em Miqueias. Né? Miqueias significa quem é como Jeová, quem é como Deus. Ninguém é como Deus. Ninguém se iguala. Olha aí o motivo pelo qual estou te trazendo essas coisas. Deus é incomparável. Não seja rotulável, seja irrotulável. As pessoas estão querendo te rotular. Eu quero te falar uma coisa. Dentro de um dos nossos cursos nós falamos sobre batalha espiritual, anjos, demônios. Gente, eu acho que vai ter café no céu, hein? Estou sentindo. E aí, dentro desse tema, nós vamos lá para Efésios capítulo 6, que fala de principados e potestades. E uma das definições, né, de principados são arquétipos ou criadores de arquétipos. Por isso que às vezes você vê pessoas se comportando igual às outras. Você fala, meu Deus, fulano parece ciclano. Fulano fala igual, se comporta igual. É muito provável que você esteja identificando o mesmo demônio agindo na vida dos dois. Se você viu pessoas endemoniadas, você vai perceber que determinadas castas têm determinadas características e se manifestam igual. Por quê? Porque esses principados que regem esses demônios menores são criadores de modelos, de arquétipos. Eles criam os comportamentos. Então toma cuidado. Sabe? Deus é incomparável. O diabo quer te rotular. As pessoas querem te rotular. Mas a Bíblia fala que o nascido de novo é como o vento. Ninguém sabe de onde vem nem para onde vai.
E o ímpio, ele é espalhado pelo vento. As pessoas que vão querer te discernir pela mente humana vão ficar confusas. Agora, se aquele que é espiritual vai discernir as coisas espiritualmente, entende? E se você é nascido do Espírito, quem é espiritual vai reconhecer o DNA de Cristo em você. Miqueias, que significa quem é como Jeová. Ele era natural de uma vila na Palestina chamada Moresete, né, que ficava ao sul de Judá. E ele tinha uma profunda sensibilidade diante de males sociais da sua época, sobretudo relacionado às pequenas cidades e aldeias da região que sofriam. Então, enquanto Oséias profetizou contra as 10 tribos de Israel, o reino do norte, Isaías profetizou à corte em Jerusalém, Miqueias pregou para as pessoas simples de Judá. E a minha frase de hoje é essa: o propósito de Deus te une às necessidades das pessoas mais simples ao seu redor. O quanto você está sensível a isso? Sabe, às vezes nós vivemos uma vida alheia a determinadas necessidades ao nosso redor até a gente passar por elas. Quando você começa a passar por determinadas situações, você começa a perceber pessoas ao seu redor passando pela mesma situação. Quem nunca sofreu solidão não consegue perceber a dor de quem se sente solitário. Mas quando você passa pela solidão, o que acontece? Você identifica o solitário e você se aproxima. Olha aí, ó, sensibilidade. O quanto você está sensível? Quem nunca passou necessidade financeira não sabe, muitas vezes, o que é a pessoa ter um dinheiro, uma passagem para ir num culto sem ter a passagem de volta. Ou chegou lá com a passagem só de volta e ofertou essa passagem. Você já viveu isso? Chegar num culto com dinheiro só de voltar para casa e decidir: hoje eu vou voltar a pé, mas eu vou ofertar na casa de Deus. Quem tem dinheiro sobrando, ele até esquece que o outro vive essa realidade, ou talvez nunca saiba o que é isso. Então, em nome de Jesus, peça a Deus sensibilidade com as pessoas mais simples ao seu redor. Gente, muitas vezes eu prego temas profundos, temas até complicados, complexos, mas eu quero te dizer uma coisa. Jesus, ele também falou das coisas mais profundas do reino para as pessoas mais simples, e elas entenderam. Deus pode usar a mim e a você para falarmos dos assuntos mais profundos da palavra de Deus, de maneira que as pessoas entendam. Por quê? Porque vai ser a resposta para a dor dessas pessoas. Grande abraço, apóstolos, pastores que estão aqui nessa live comigo. Deus abençoe, amigos, queridos. Graça e superabundante paz. Aleluia. Pessoal aqui da Suíça, né? Lausanne, Neuchâtel, Genebra. Pessoal do Brasil, de diversas cidades, um grande abraço. Essa live do Café com AP, uma live devocional para a vida plena. Todo dia de segunda a sexta, às 10 da manhã, horário do Brasil, 14 horas, horário da Suíça. E nessa nova temporada chamada Abra a Sua Bíblia. Eu convido você agora a abrir a sua Bíblia em Miqueias, no capítulo de número 2. E nós vamos ler aqui o motivo pelo qual Deus estava levantando Miqueias para exortar o povo, mas também para exortar os líderes. Isso aqui é uma pancada, viu? Uma pancada muito forte. Se prepara. Enquanto eu vou lendo aqui, abra sua Bíblia em Miqueias 2, do 1 em diante. E também aproveita e marca alguém nessa live. Se você quiser também escrever seu pedido de oração, escreve aqui para a gente orar em nome de Jesus no final da live. Aleluia. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. Diz assim: ai daqueles que tramam maldades, que mesmo repousando em suas casas,
ou em suas camas, planejam crueldades. E logo que o dia amanhece, eles executam seus planos malignos, pois têm poder para isso. Você já viu gente que parece vilão de novela, gente? Tem gente que dorme maquinando o mal. Tem gente que dorme pensando, é uma vida almática. É uma vida guiada pela alma para fazer o mal, para ficar ali em complôs e situações. Se negue a viver isso. Seja guiado pelo Espírito. Deus não quer aqui abolir emoções da gente. Ao contrário, Ele quer que as nossas emoções sejam regadas, permeadas das coisas do Espírito. Agora, uma das características do final dos tempos são pessoas sensuais, quer dizer, guiadas pelas sensações, pelos sentimentos. E aqui está falando de pessoas que maquinam o mal, mesmo repousando em suas camas. E eles têm poder para isso. Eles cobiçam campos e terrenos e tomam posse deles, invejam e desejam casas e propriedades de outros e acabam por apoderarem-se delas. E não têm escrúpulos em agir com violência contra qualquer homem em sua família. Agridem com impiedade o semelhante os seus herdeiros. Tem muito líder, infelizmente, vivendo isso. Seja no meio evangélico, seja no meio católico, seja em qualquer liderança. E aí, como nós cristãos, protestantes, evangélicos, eu vou dizer, se você conhece algum tipo de líder com essa característica, foge. Ou se você que assiste por acaso, vai assistir essa live, se vê nessa condição, se arrepende. Portanto, assim revela Jeová: eis que estou planejando contra essa gente uma desgraça da qual não podereis ficar livres. Não mais andareis em arrogância, porquanto será um tempo de desgraça sobre todos vós. Está aqui meu amigo apóstolo Sidney Sintra. Recentemente a gente conversou muito sobre visões que Deus tem dado a ele. Ele até participou com a gente aqui na última temporada do Café com AP, falando de como esse momento que a Terra está vivendo aí, né, é um juízo de Deus que começa dentro da casa do Senhor, para arrancar líderes corruptos, abalar lideranças que estão aqui, ó, nessa condição. Não é pecado prosperar, não. Não é pecado prosperar. É pecado você prosperar enquanto teu irmão você está prosperando em cima da desgraça do teu irmão. Aí sim. Agora, prosperar e trazer junto aqueles que contigo comeram um saco de sal, isso é bênção. Isso é vitória. Eu brinco com os amigos, né? Que eu brinco, né? Eu falo que ele tem essa cara de rico e tal. Decidi assumir, então. Amém, igreja. Profetiza. Né? E aí, o que eu falo? Eu falo, gente, ficar rico sozinho é ruim. Ficar milionário sozinho é ruim. Imagina, seu filho vai para a faculdade, o filho do amigo não vai. Então, peraí, vamos ficar ricos junto. Vamos compartilhar essa riqueza junto. Sabe? Esse é o caminho. Agora, o Senhor prepara uma desgraça para aqueles que enriquecem e prosperam em cima da desgraça do simples. Em cima, realmente, da morte daquela pessoa que já está ali fatigada, cansada. E o Senhor diz aqui, ó: não andareis em arrogância, porquanto será um tempo de desgraça sobre todos vós. Deus vai abater o soberbo. Sabe o que é o soberbo? Eu vou te falar. Soberbo é aquele líder que, quando antevê a possibilidade de vitória financeira, que ele tanto clamou, orou, pedindo: Senhor, me abençoe financeiramente para investir no teu reino. Quando ele vê a possibilidade, a arrogância sobe no coração e ele já começa a desdenhar o modelo do carro da outra pessoa, os móveis da casa da outra pessoa. E não vou mais andar com esse carrinho, não. Aí começa, tá? A minha igreja não é mais uma igreja ali de fundo de quintal, não. Agora a minha igreja é a top da cidade. Ei! Sabe? Tem muita gente que era bênção enquanto estava dobrando os joelhos na terra batida. Tem gente que era bênção enquanto estava ali passando a luta e dando glória a Deus. Mas quando vem a vitória, tem gente que esquece.
Sabe aquele testemunho que a gente cansou de ouvir, né, de um cara um homem elegante, né? Um homem elegante, um homem bem vestido, bem trajado. Um cara próspero, um cara rico. Ia para a igreja, sentava no primeiro banco, com uma mala velha, uma maleta velha. E o pastor começou a ficar incomodado com aquilo, né? Via aquele homem tão elegante, né? Sentado ali com aquela mala velha. E um dia, um domingo, após outro, o pastor foi vendo aquilo e falou, meu Deus, tem alguma coisa errada com esse homem, vou chamar ele aqui, um senhor tão distinto. Chama e fala, meu irmão, o senhor é um homem tão bem apresentável, um senhor distinto, uma pessoa de fala eloquente, mas eu vejo que o senhor anda com essa mala aí do senhor não condiz com a sua roupa, com a sua fala, com a sua postura, o seu porte, né? Aí aquele homem bem trajado, carregando aquela mala velha, né, falou para o pastor, não pastor, o senhor está curioso para saber o que tem na minha mala? O pastor falou, desculpa, eu estou muito curioso, né? Ele falou, não, vamos sentar aqui, sentaram no banco da igreja. E aquele homem abriu a mala e o pastor ficou mais chocado ainda. Tinha ali uma muda de roupa velha, um sapato desgastado dentro daquela maleta. E o pastor falou, meu irmão, o que está acontecendo? Ele falou assim, não, isso aqui eu carrego comigo para eu não esquecer de onde Deus me tirou, da onde eu vim. A maior ingratidão é quando você esquece o que Deus fez na tua vida. Não é viver de passado, não. Não é viver, sabe, relembrando o coitadismo, não. É você não ignorar da onde Deus te tirou. Demais sai de Kevin. E o Senhor diz assim, tu não tinha condição de sair sozinho dali. Tericorobohom. Eu te arranquei com mão forte. Taka handaki porofai. Para que o teu inimigo não te destruísse subitamente, sem que houvesse cura. Narrácio decam. E te coloquei em outro nível. Dari alabaçu. Para que me desses honra e glória. Nikevioshai. E o que você tem feito? Tepohom decam. Ainda é tempo, diz o Senhor. Nayasham. Não temas, confia em mim, Darabasab. Eu posso mudar as circunstâncias. Tekovaham. O quanto vale isso para você? Tapiachai. Deixa eu agir, Nahandoko. Quebra o teu orgulho, Namahandekipo. Desfaz a tua altivez, Tarabai Baishai. Lembra da onde eu te tirei. Volta onde caíste, Namahandekipo. E eu te mostrarei um caminho de alegria e de novidade no Espírito. Diz o Senhor. Aleluia. Deus está falando com pessoas aqui. Linha temporal do propósito eterno, como Deus manifesta a sua vontade através da Bíblia. E em especial no livro de Miqueias, como Deus chama Miqueias para exortar as pessoas mais simples, com a qual ele se sensibilizava, mas também para exortar líderes corruptos. Ele diz assim, naquela época sereis menosprezados e se escarnecerão de vós entoando essa triste canção. Estamos completamente destruídos, esquartejada foi a propriedade do meu povo. Ele a retirou de mim, repartiu as nossas terras entre os invasores. Por esse motivo não estarei na Assembleia de Javé, para a divisão da terra por sorteio. Eu quero te dizer uma coisa. Hoje, muita gente que está aí com determinado tipo de poder, mas cheio de altivez e soberba, Deus está dando oportunidade. Mas Deus vai vir e vai quebrantar. E aí essa pessoa não vai fazer parte do momento da remuneração de Deus. Escuta isso que eu vou te falar agora. Tem gente, eu tenho falado disso, vou repetir, tá? Tem gente que fica aí num papo de graça, achando que por estarmos na graça não temos que fazer mais nada. E que a graça é contrária à lei. Nada a ver. A graça é complementar à lei de Deus. A graça veio denunciar a lei doente por causa da carne. E veio te ensinar o que fazer com essa carne. Então, se você acha que está vivendo uma graça que não tem que viver
tudo que Deus te direcionou, todos os padrões, valores de Deus, da cultura celestial, você está enganado. Jesus ele não tirou a barra, ele elevou essa barra ao impossível. Aqui, sabe o que ele está dizendo? Que ele é remunerador. Hebreus 11:6 fala que Deus é remunerador daqueles que o buscam e que devem se aproximar com ele, crendo nisso. Olha que interessante. Tem gente que numa falsa modéstia fala assim, não, eu busco a Deus, mas eu não espero nada. Por quê? Está com medo de buscar a Deus só pelo que as mãos dele podem oferecer. E isso é errado. Nós temos que buscar a Deus por quem ele é. Mas eu quero te dizer uma coisa, esse Deus que convida a gente para buscar a ele por quem ele é, ele nos diz assim, que a gente deve buscar a ele crendo que ele é real e remunerador daqueles que o buscam. A palavra em português que a gente usa é galardoador, presenteador. Mas o termo é remunerador. E sabe o que é remuneração? É paga. É retribuição. Você faz algo, Deus te retribui. É a Bíblia que está falando isso. Hebreus 11:6, não sou eu não. Então, sabe o que nós temos que fazer? As ações da fé. As ações da graça. Quando a Bíblia fala de ações de graça, ela não está falando só de gratidão. Gratidão é o que tem que existir no nosso coração sempre. A pior coisa é ingratidão. É você não reconhecer o que Deus faz através das pessoas pela sua vida. É cuspir no prato que comeu. Ingratidão. Sensibilidade não é só você se condoer dos problemas das pessoas ao seu redor, mas é você entender por que eles estão passando por aquelas situações e você se colocar também naquelas condições e perceber por que Deus está te conectando com as necessidades dessas pessoas. Porque o maior trabalhar de Deus começa dentro de nós, para depois ser através de nós. E aí, o que acontece? Deus nos chama para a gente ter essa vida de ação da graça. Não só ações de graça, de gratidão, mas ações da graça. O que é isso? Eu recebi esse favor de Deus, essa ação de Deus que eu não merecia, e eu começo a interagir com ela, demonstrando os frutos da minha fé, porque a fé sem obras é morta. Então, você busca Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele pode oferecer, mas você busca Ele sabendo que Ele é remunerador. Quem corre, o apóstolo Paulo diz, corre esperando troféu. Eu aguardo. A Bíblia fala que Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos. Deus diz assim, e ela está vindo em vossa direção, e em breve se manifestará. Virei buscar os que são meus e que têm lavado as suas vestes no sangue do meu filho, o Cordeiro. Não andeis ansiosos por nada, trazei tudo a mim em oração. Então, além de gratidão, tem a ação da graça. A ação da graça não é dizer valeu Deus. A ação da graça é botar a sua fé em ação. O que a sua fé tem produzido? A fé da pessoa que diz assim, não, eu creio que Deus existe, Ele está lá, eu estou aqui. Eu creio que Deus pode fazer se Ele quiser. Isso, cara, isso é uma fé do kit básico. Kit básico. Tem muito ímpio que crê assim. O diabo crê mais do que isso. Você vai perder para o diabo. Sabe, Deus te chama para uma fé que manifesta o impossível. Manifesta o sobrenatural. E talvez você pense assim, não, AP, mas você falando isso parece fácil. É porque você está medindo com a régua do seu braço, onde é fácil é difícil. É impossível. Só que não é porque é impossível que não vai acontecer. O fato é que não é baseado na sua capacidade ou na minha, na sua facilidade ou na minha. Sempre que a gente olha alguém operando no espírito e pensa, meu Deus, isso é difícil, eu não posso, eu não estou nesse nível. Você está comparando com a dimensão, o comprimento do seu braço. Canta, labarashuria, ore, shalamanaya. Pare de medir na dimensão
dos olhos carnais. Olhe e adore, porque é o meu braço forte que age em vós, é o que diz o Senhor. Não olhe para a direita nem para a esquerda, olhe para o alto, diz o Eterno. Nekarabaham, pois eu faço tudo novo, diz o Senhor. E aí o Senhor diz assim, ele começa a exortar falsos profetas. Falsos profetas. Ele exorta o povo dizendo o seguinte, se alguém que anda no espírito de falsidade, enganar e mentir, alegando, eu profetizarei para ti fartura e vinho e muito coisa boa, o povo ia aceitar ele como profeta. O quanto você está disposto a ouvir Deus dizer o que não vai acontecer? Eu não estou falando desses profetas do caos, dessa gente que só vê morte. Porque tem profeta que, meu Deus do céu, só vê caixão. Dá até medo quando toca o telefone, você vê que é o telefone daquele profeta. Assim, meu pai, não vou atender não, vou passar para minha sogra, vou passar para meu vizinho, para o meu chefe, né? Aqueles estereótipos que a gente diz que não gosta. Amo minha sogra, tive muito chefe legal. A questão é outra. A questão é o quanto você está disposto a ouvir a verdade de Deus com respeito a juízos. O quanto você está disposto a ouvir Deus dizer, isso não está bom, vou mexer nisso aqui. Tem gente que só quer ouvir profecia de bênção. Tem gente que se o profeta começa a exortar, você fala assim, não, isso não é de Deus não. Ao ponto de que a gente fala de arrebatamento, a gente fala de segunda vinda de Cristo, a gente fala de tribulação, de grande tribulação. E o povo está arrancando isso da Bíblia. A exortação do Senhor para você hoje é essa. Se identifique com as necessidades mais simples das pessoas ao seu redor. Seja sensível, mas seja sensível também à voz de Deus para que você viva o processo de transformação e para que você denuncie, pelo poder do Espírito, aquilo que não vem da parte do Senhor. Os dias são maus. Quem é limpo, limpe-se mais. Quem é sujo, suje-se mais. Você está tendo a chance de ver isso. Depois não vai dizer que Deus não avisou. Amo vocês, exorto com amor. Esse é o Café com AP, uma live devocional para a vida plena. E plenitude sabe qual é? Não é só tudo de boa não, é pancada, é café sem açúcar, é exortação para voltar para o prumo. Pai, torna-nos sensíveis. Quer sejamos profetas de palácios, quer sejamos, Senhor amado, profeta de nobres ou profeta de simples. Dá-nos, Senhor, um coração voltado a Ti inteiramente. Ó Deus, e nos torna sensíveis com as pessoas ao nosso redor. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Vai no link da minha bio e baixa lá gratuitamente o e-book Kit de Sobrevivência em Casa, gente. Eu falo sobre 5 pontos ali que te ajudam, te trazem esclarecimento quando você se sente debaixo de escombros emocionais e não sabe como agir. Kit de Sobrevivência em Casa, tá? Tá aqui meu e-mail, rafaelmedeiros.augusto@gmail.com. É o meu Pix, se você deseja semear na nossa vida, tá aí a sua oportunidade. Você também pode adquirir 2 e-books que estão à sua disposição no link da bio. Tem gente que às vezes me pergunta, o que é o link da bio, né? É de comer ou de passar no cabelo, né? Não. Lá na minha página do Instagram, né, tem ali a minha descrição. Tem aquela fotinho redondinha ali, eu tô ali, né? Bandeira do Brasil atrás e tal. E nessa descrição tem um link azulzinho. Você clica nele, abre uma janelinha e tem lá as opções, tá? Navega, gente. Talvez você seja daquela geração como eu, que a gente tinha medo de apertar o botão para desligar o computador e ele explodir, né? Mas não explode não, tá bom?
Clica lá, não vai desandar o trem não, tá? E aí você tem as opções. E uma delas também é o quê? Vir para o grupo do Telegram do Café com AP. Porque lá a gente troca ideia, lá eu faço enquete, eu descubro aquilo que você gostaria que eu ministrasse, né? Então, vem lá, vem fazer parte desse negócio. Beijo no coração, hoje é sexta-feira, a gente volta só segunda, se Deus quiser, com a linha temporal do propósito eterno. Nós estamos quase terminando o Antigo Testamento e semana que vem eu vou falar sobre o profeta Naum, eu vou falar aqui sobre 4 caminhos, né, dentro do livro do profeta Naum, que manifestam o propósito de Deus na nossa vida. Amém? Bom final de semana, bom sábado, aproveita com a família, né? Domingo, vai para um culto aí, liga para um crente, chama para tua casa, faz culto de oração, faz qualquer coisa, tá bom? Que louve o Senhor, né? Junta as brasas aí e vamos nessa. E para quem está na oração da madrugada com a pastora Gláucia, hoje tem oração ainda, tá bom? De hoje para amanhã, então vem, vai ser tremendo, tá? Deus te abençoe, beijo no coração, fica na paz de Cristo e até segunda-feira com Café com AP. Tchau, tchau!